A esquizofrenia é um tema complexo que a ciência estuda a fundo. Mas, e se uma parte da resposta para esse grande quebra-cabeça não estivesse apenas no cérebro, mas na longa jornada da alma? É sobre essa visão espiritual profunda e, sejamos honestos, muitas vezes mal compreendida que vamos conversar hoje. Essa frase é forte, né? Uma alienação aterrorizante. Ela vai direto no ponto, porque no coração da esquizofrenia existe um sofrimento humano imenso. É como uma força que vai isolando, afastando a pessoa do convívio, criando uma barreira invisível entre ela e o mundo. Tá, mas como é que esse sofrimento se manifesta no dia a dia? Antes da gente mergulhar nas causas, é super importante a gente entender a experiência social da doença, começando por aqueles sinais mais visíveis. Então, o que se vê por fora? Um isolamento profundo, um retraimento, a pessoa se fecha. Muitas vezes, uma certa desconexão com a realidade e, como consequência, até um descuido com o corpo, com o autocuidado. É uma realidade bem dolorosa porque uma coisa acaba puxando a outra, sabe? O isolamento aprofunda a solidão e esse distanciamento do mundo só aumenta. E aí, a gente chega numa outra camada de sofrimento, que é o preconceito social. É só olhar essa comparação. Quando alguém tem uma doença física, o que geralmente acontece? A pessoa recebe compaixão, apoio. Agora, em uma doença mental, a história muda. A resposta, muitas vezes, é medo, é exclusão. A simples menção de um remédio de uso controlado já cria um estigma que quem trata uma condição física nem imagina. Diante de tanto sofrimento, a pergunta que não quer calar é: de onde vem tudo isso? Bom, vamos dar uma olhada primeiro no que a ciência convencional já identificou. O que a ciência mostra pra gente é que não tem uma causa única. É uma interação bem complexa de fatores. Pode existir uma predisposição genética, sim. Pode ter gatilhos orgânicos, como uma infecção, um trauma familiar muito pesado ou abusos, e até uma lesão física, uma batida forte na cabeça, por exemplo. Ou seja, cada caso é um quebra-cabeça único. Isso nos leva a uma questão fundamental. E se todos esses fatores forem, na verdade, só uma parte da história? Pois é essa pergunta que nos joga no centro da perspectiva espírita. Ela propõe uma causa que vai bem mais fundo, uma causa que está enraizada na jornada imortal do espírito. A mentora espiritual Joana de Ângeles fala de um elemento-chave, uma consciência de culpa. Mas olha, não é a culpa do dia a dia, é um registro espiritual muito profundo de erros do passado. Coisas como traição, exploração, crimes que, naquela época, escaparam da justiça dos homens. Esse fluxo aqui ajuda a gente a entender melhor o processo. É uma cadeia de causa e efeito espiritual. Começa com essas ações prejudiciais numa vida passada. Isso cria uma marca, uma culpa, que fica esculpida no perispírito, que é o nosso corpo espiritual. Aí, na vida atual, surge a necessidade de reparar isso. É quando a provação aparece, como um caminho, um desafio para o reequilíbrio da alma. Mas não para por aí. Essa perspectiva também considera um outro fator não físico: a influência de outros espíritos. Sabe aqueles conflitos mal resolvidos de outras vidas? Eles podem criar vínculos negativos que continuam existindo mesmo depois da morte. Isso é o que se chama de obsessão espiritual. São seres desencarnados, ainda presos ao ódio, à vingança, que continuam a exercer uma influência negativa, o que pode agravar bastante a condição da pessoa na vida atual. E essa influência não é só um sentimento vago, uma energia ruim. Acredita-se que ela tenha um impacto físico, direto. Como o gráfico sugere, essa influência psíquica age como um mecanismo que afeta os neurotransmissores do cérebro. E o resultado? A alienação mental. É como se fosse uma ponte direta entre o mundo espiritual e a biologia do corpo. Bom, se as causas são tão complexas assim, envolvendo o corpo, a mente e o espírito, faz todo sentido que o caminho para a melhora também seja completo, né? Que aborde cada uma dessas camadas do ser. A grande sacada, então, não é escolher uma abordagem em detrimento da outra, mas integrar todas elas. O cuidado ideal envolve a medicina convencional, claro, com seus tratamentos, a terapia, o apoio fundamental da família e da comunidade e também o suporte espiritual. É como criar uma verdadeira rede de proteção para ajudar na recuperação. E do lado espiritual, existem terapias específicas. A fluidoterapia, que a gente conhece como passe,
busca esse reequilíbrio energético. O diálogo com os espíritos influenciadores tenta resolver os conflitos do passado e, claro, os grupos de apoio são essenciais para quebrar o isolamento e ajudar a pessoa a se sentir pertencente de novo. No fim das contas, o objetivo de toda essa jornada é muito profundo. É ajudar a pessoa a se curar e a reintegrar o seu verdadeiro eu. Como a citação diz, é sobre permitir a integração do ser na vida em plenitude, sabe? Caminhar em direção a um estado de paz interior, de se sentir inteiro novamente. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Como é que a gente pode transformar o julgamento em apoio de verdade, em apoio amoroso? Porque quando a gente entende essas camadas tão profundas de sofrimento, o medo e o preconceito perdem a força. O que sobra é um convite para a gente trocar isso por empatia, por um cuidado ativo. É um convite para ampliar o nosso olhar para qualquer situação que o outro esteja passando.